Glória a Deus, paz do Senhor para os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer, ao nosso Deus, que é um Deus tão bondoso e um Deus todo-poderoso. Amém? Hoje nós vamos para o nosso capítulo 3 do nosso estudo de 1 Timóteo. Amém? Espero que você esteja se intensificando para aprender mais do Evangelho do Senhor Jesus. E é tão importante que nós estejamos próximos dele. Amém? Eu vou fazer, como de costume, a leitura completa do capítulo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Fiel é a palavra, e se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordato, aleluia, inimigo de contendas e não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho e não cobiçosos de sorte da ganância, observando o mistério da fé e com uma consciência limpa. Também estes sejam primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensível, aí exerçam o diaconato. Da mesma sorte que as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques paciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi justificado manifestado na carne, justificado no espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então a gente vai começar aqui. Lá no versículo 1 fala assim: fiel é a palavra. Quando ele diz fiel é a palavra, é que é uma palavra correta, é uma palavra que está trazendo o seu efeito. São muitas as pessoas que, através de várias religiões, dizem palavras bonitas, palavras que emocionam, mas a única palavra que tem o poder de tocar alma, espírito e corpo, impactar a estrutura do ser humano, é a palavra de Deus. Essa palavra, sim, igreja, ela é fiel. Essa palavra, ela é transformadora. Essa palavra, ela entra dentro de nós e ela expulsa todo o mal. Ela continua dizendo aqui assim: se alguém aspira ou se alguém deseja, o episcopado, ou seja, a obra de Deus, ser um obreiro, ser um pastor, ser um presbítero, estar trabalhando na obra do Senhor, excelente obra almeja. E almeja mesmo, irmãos, porque é o melhor trabalho que nós podemos fazer. É um trabalho que vai trazer frutos de vida eterna sobre a nossa vida. Vai trazer frutos de vitória. Sabe por quê? Nós trabalhamos sim no nosso, temos o nosso trabalho secular,
nos traz o nosso sustento, né, para os nossos lares, é importante, mas terminou, né, depois que partirmos dessa terra. Vamos deixar o nosso legado, mas a palavra de Deus não. E por ser dessa forma, há mais de 2000 anos atrás, de geração em geração, pessoas têm decidido colocar Cristo como prioridade, serem trabalhadores do reino de Deus. E é por isso que essa mensagem para a honra e a glória do Senhor, ela se chegou a mim e a você. Deseje também essa excelente obra na sua vida. Deseje também essa excelente participação, meu amado, no reino de Deus sobre a sua casa. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te prospere. A Bíblia diz que enquanto eu trabalho para o Senhor, você pode ter certeza que o Senhor trabalha sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, temos aí a Laura e a Neide, né? Irmã Neide também assistindo. Paz do Senhor. Em nome de Jesus, saudades. Aleluia. Vamos continuar o nosso estudo? Portanto, que o bispo, quando essa palavra se refere bispo, se nós queremos tratar de homens que têm cargos de destaque dentro da igreja. O destaque não é para o homem, mas é um cargo que ele vai ter responsabilidades na obra de Deus. E aí ele dá algumas características que o bispo tem que ter: irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante. Eu quero fazer aqui um comentário sobre essa palavra. Temperante. Se nós formos olhar, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz deste mundo. A Bíblia diz que nós não podemos ser salgados demais. E também não podemos não ter sal, não ter tempero na nossa vida. Nós temos que ter uma medida exata. Nem muito, igreja. Tem muita gente que quer, né, colocar um fardo tão pesado na vida do ser humano que aquele sal se torna repulsivo. E tem pessoas também que não têm tempero nenhum. Nós temos que ter uma medida de equilíbrio nas nossas vidas. Que seja temperante, que saiba ouvir, que saiba dialogar, que saiba entender que o que as outras pessoas passam, porque cada pessoa passa problemas, situações de uma forma diferente, que tenha paciência, que tenha os frutos do Espírito Santo de Deus desenvolvidos dentro de si. Já pegou uma comida? Você pode fazer o maior banquete que for. Se naquela comida não tiver o tempero exato, por mais que agrade aos teus olhos, você não vai conseguir comer. E é assim também no reino. Por mais que aos olhos externos, né, se brilhe, nós não conseguimos digerir. Aleluia, se nós não tivermos o tempero e a medida exata de Deus sobre as nossas vidas. Sóbrio, modesto, ter modéstia, ter humildade. E humildade não é condição financeira, igreja. É humildade de espírito. É humildade em saber ouvir, em saber falar, saber entender. Não dado ao vinho, né? E esse é um tema polêmico que muitas pessoas entendem. Eu posso beber, eu não posso beber. Eu sempre digo para as pessoas, tudo aquilo que me proporciona chegar um pouquinho mais em caminhos que não agradam ao Senhor, eu prefiro evitar. Eu prefiro me abster. Eu prefiro, em Cristo Jesus, ter a medida exata de um equilíbrio. Por isso que nós temos que entender, igreja. Tem muita gente aí que fala, beber não é pecado, né? Tomar um copinho de vinho. O que será que está por trás dessas intenções do coração? Aqui nós não estamos para julgar nem para dizer que sim ou não.
Mas o que nós podemos fazer para evitar? Nós somos espelho, igreja. E nós precisamos em Cristo Jesus saber que tudo que nós vamos fazer vai ter uma multidão de testemunhas que vão estar nos observando. Eu costumo fazer uma comparação, irmãos, com aquelas pessoas que têm um estilo de vida que elas não comem carne, né? Que são os veganos. Eles entendem que não vai fazer bem para o organismo. Eu, né, particularmente, é uma posição minha. Eu entendo que eu preciso ser vegano nas coisas do mundo. Porque quanto mais eu me aproximar dessas coisas, mais riscos eu vou ter de escandalizar ou de andar em lugares que eu não deveria. Amém? Mas, como a própria palavra de Deus, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Que cada um de nós possamos saber julgar aquilo que deve estar na nossa vida ou aquilo que não deve estar na nossa vida. Em Cristo Jesus, aprenda a ter discernimento. Aprenda a ter um coração e uma alma inteligente no Senhor Jesus. Porque aí sim, nós vamos chegar na plenitude do conhecimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Seja bem-vinda, pastora Mirelle, entrando aí também. Paz do Senhor, pastor Cristiano, Thalita, Micaelen, que Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Vamos continuar em nome de Jesus. Não violento. Tem muita gente que utiliza, né, de uma aparência religiosa, mas quando está dentro de casa é violento com a esposa, é violento com os filhos. Em nome de Jesus, que aquilo que a Escritura nos ensina é que aquilo que nós somos dentro da igreja, nós devemos ser dentro da nossa casa. A Bíblia diz que aquilo que nós plantamos, igreja, é aquilo que nós vamos colher. Quem planta violência, certamente um dia colhe violência. E é uma conta muito alta. Então que nós possamos aprender em Cristo Jesus, ter um coração amável. Eu não posso estar em qualquer ambiente e a partir de qualquer situação estourar. Tem pessoas que lidam e agem totalmente pela emoção. Se alguém pisou no calo, a pessoa já vai lá e devolve na mesma moeda. Jesus não nos devolveu nada na mesma moeda. Pelo contrário, ainda que nós, pecadores, o rejeitamos, ainda que nós, aleluia, não o reconhecemos, ele demonstrou ternura, ele demonstrou amor, ele teve misericórdia. A Bíblia diz que aquele que tem misericórdia de outras pessoas, Deus certamente terá misericórdia da vida dele. E aquele que também julga demais. Aí está uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado. Porque a medida que eu julgo as pessoas é a mesma medida que Deus vai usar comigo. Ou seja, se eu sou uma pessoa criteriosa demais com as outras pessoas, eu tenho que ter um cuidado. Isso nós sempre ensinamos na igreja. Porque eu vou ser julgado da mesma forma. Ao invés do julgamento, eu preciso usar o amor. Ao invés da violência, eu tenho que usar a brandura. Ao invés de condutas que não vão nos levar a lugar nenhum, que nós possamos nos achegar aos pés do Senhor em humildade, com temperança, como nós falamos agora há pouco. A Bíblia continua aqui nos dizendo: inimigo de contenda. Olha uma característica que um líder de igreja deve ter. Às vezes alguém chega e lança uma semente do mal na mente. Nós não podemos, em Cristo Jesus, sermos contendeiros. A Bíblia diz que tem 6 coisas que o Senhor abomina, e a 7ª que a sua alma detesta.
E a sétima coisa que o Senhor diz na sua palavra que a alma dele detesta é aquele que faz contenda no meio dos irmãos. Que ao invés de nós transmitirmos brigas, que ao invés de nós transmitirmos, tantas coisas malignas, que nós possamos transmitir o amor de Cristo Jesus. Os contendeiros não herdarão o reino dos céus. Amém? Paz do Senhor, irmã Rita. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a senhora, o irmão Paulo, seus filhos. Nós estamos com saudades. Amém? Então vamos continuar aqui. Não avarento. Tem pessoas que o dinheiro controla elas. São pessoas extremamente possessivas em bens materiais e até mesmo em outras pessoas. Você já viu aquelas pessoas que têm um sentimento de possessividade com outro? A gente vê muito questões aí de feminicídio nos jornais. A avareza, é algo que ela é tão ampla que eu não posso enxergar ela só naquilo. Eu tenho X tanto nas minhas mãos, eu não vou gastar. Não é isso. É quando eu entendo a avareza, é quando ela prende o meu coração. Sabe por quê? A Bíblia diz: onde está o meu coração, aí está o teu tesouro. E o meu tesouro precisa estar direcionado e guiado nas coisas dos céus. O meu tesouro, aleluia, é aquilo que Jesus me deu. Se Jesus me deu essa caneta, eu vou usar dela da melhor forma possível para me beneficiar. Mas não vai ser a caneta que vai me controlar. Sou eu que controlo a caneta. Assim, meu irmão, seja você também nos seus bens materiais, no seu trabalho. Que seja você que esteja controlando para o teu benefício próprio. Porque a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas não é para você se tornar escravo de coisas, escravo de situações. Amém? Irmã Luciane também entrando aí, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Amém? É bom nós estarmos aqui interagindo, aprendendo juntos, em nome de Jesus. Vamos para o versículo 4 agora. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é muito importante, porque o líder, ele precisa primeiramente entender que o projeto de Deus começa na casa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele precisa entender que o propósito maior é dentro daquilo que o Senhor já o concebeu dentro da sua casa, porque a sua casa, ela vai ser um espelho para as outras pessoas observarem. Não só as pessoas conhecidas, mas como todas as pessoas. Que a tua casa, meu irmão, ela seja celeiro de bênção sobre a vida de outras pessoas. Que a tua casa seja um referencial. Ou seja, que outras pessoas que nem te conhecem, olhe para você, olhe para a tua conduta e diga: eu desejo ser como aquela pessoa age. Eu quero agir como aquela pessoa ela tem se portado na terra. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós estamos, igreja, cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de pessoas que estão à nossa volta. E eu tenho que sim me preocupar com aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho sim que me preocupar com aquilo que as pessoas estão vendo eu fazer, como é o meu comportamento com o meu vizinho, como é o meu comportamento com a minha esposa, como é o meu comportamento com os meus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque você tenha que dar satisfação para outras pessoas, não. É muito mais além do que isso. Tem muita gente que diz: eu não tenho, as outras pessoas não têm nada a ver com a minha vida. Tem sim. Sabe por quê? Tua vida é uma carta. E através dela pessoas podem se aproximar ou pessoas podem se afastar do reino de Deus. O que é que você vai escolher? O que é que você vai querer fazer? Ser diferença? Você vai querer influenciar ou você vai querer ser influenciado? Amém? Paz do Senhor, irmã Valéria, seja bem-vinda também. Em nome de Jesus, que Deus a abençoe. Vamos continuar no versículo 5.
Pois quem não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ele está fazendo esse alerta, né? Às vezes tem pessoas que são religiosas, que dentro da igreja se portam de uma forma, mas fechou aquelas portas. Eu digo que seria tão fácil, no nosso caso ali no Riacho Fundo 2, nós temos culto só quarta e domingo. 2 horas de culto. Seria muito fácil ser crente só naquelas 4 horas. Nós precisamos assumir aquilo que nós ouvimos ali dentro e trazer para o nosso cotidiano. Eu aprendi de perdão, eu vou perdoar. Eu aprendi que eu devo abençoar a vida do meu próximo, então eu vou abençoar. Eu aprendi que eu devo deixar as mágoas no passado, porque a Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento, é lá que também deve ficar o teu passado. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura e as coisas velhas se passaram e se fazem coisas novas. O velho Egito, meu irmão, ficou para trás. Traga o novo, traga a existência da plenitude daquilo que Deus quer que aconteça sobre a sua vida. Amém? Versículo 6 tem uma palavra que é muito interessante, tem muita gente que tem dúvida, que diz assim: não seja neófito, para não suceder que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O que seria ser neófito, pastor Diego? Neófito é novo convertido. Então ele está dando o apóstolo Paulo, ele está dando uma orientação a Timóteo, falando: Timóteo, que aqueles que recém chegaram à igreja, evita que eles sejam líderes, porque eles precisam passar por um aprendizado. Na nossa vida nós passamos por processos. Nada acontece de um dia para o outro. Não é questão de preconceito de quem chegou aqui agora ou não, mas é questão de que eu preciso primeiro me curar. Eu preciso primeiramente passar pelo processo de libertação, de aprender mesmo a palavra do Senhor. E quando eu digo aprender, não é aprender só a letra, não. Tem muita gente que diz: eu já li a Bíblia inteira. Mas a Bíblia diz que a letra mata, ela pura e seca. Mas quando ela vem com conversão, quando ela vem com cura, quando ela vem com libertação, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós precisamos ser vivificados a cada dia mais na nossa vida. A Bíblia fala de um profundo arrependimento que nós temos que ter, né? Nós precisamos ter o avivamento e o verdadeiro avivamento. Sabe o que é? O verdadeiro avivamento é quando um pecador se arrepende dos seus maus costumes. É quando um pecador se arrepende dos seus velhos hábitos. Ou seja, hábitos que são prejudiciais, meu irmão, tanto para líderes como para pessoas que não são líderes. Louvado seja o nome do Senhor, que nós venhamos aprender a trazer esses conceitos, que nós venhamos aprender a trazer a glória de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vi minha mãe entrando aí, amém? Fiquei muito feliz, que Deus abençoe a senhora, mãe. Vamos continuar? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Você viu como a gente falou ali agora há pouco? É tão importante que as pessoas de fora vejam a diferença na minha vida. Importa sim o que as pessoas vejam. Importa o que as pessoas estão conseguindo enxergar. Eu quero ser sim o sal da terra. Eu quero ser sim a luz deste mundo. Eu quero ser sim o sal. Eu quero ser o tempero. Eu quero influenciar a vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém? A fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para restaurar o que se havia perdido. Jesus veio para te acrescentar na sua vida. Jesus veio para mudar a sua história. Jesus veio para te tirar da tristeza, da solidão, da angústia. Por isso eu quero te dizer, mesmo nesse momento de estudo, eu não sei o que tem se passado no teu coração, na tua alma, mas uma coisa eu quero te dizer: seja curado em nome de Jesus, porque foi para isso que nós fomos chamados para abençoar
a vida de tantas e tantas pessoas. Amém? Seja bem-vinda, Thalita. Que Deus abençoe. Thalita entrando aí também, em nome de Jesus. Versículo 8 diz assim: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra. A Bíblia diz o quê? Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, eu não posso ser de uma forma de manhã e de tarde já está agindo. Eu não posso, perto do pastor Cristiano, ser de uma forma e quando eu sair de perto dele eu ser de outra forma. Eu não posso estar dentro da minha casa de uma forma e quando eu saio da vista da minha família eu me comportar de uma outra forma. Tem pessoas que quando estão em um meio social, elas são de uma maneira. E quando elas estão longe, à vista, né, de olhares, ela se comporta totalmente diferente. Aí eu vou lá para o Salmo 1. Bem-aventurado o homem e a mulher que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É isso que a palavra de Deus está te dizendo. Amém? Lá no versículo 9 fala assim: conservando o ministério da fé com a consciência limpa. O que é consciência limpa? É aquilo que se acumula dentro da minha mente. Você, onde você está aí nesse momento, eu quero te fazer uma pergunta. O que mais se passa na tua mente durante o dia? Qual é aquele pensamento que insiste em continuar ali na tua mente, invadindo e te tirando a paz? É disso que a Bíblia está falando. Que a nossa consciência ela tem que ser pura. E quando eu digo pura, ela precisa estar cheia de pensamentos que procedem do trono da graça de Deus. E aí Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9 diz: em o que pensar, o que é bom, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, louvado seja o nome do Senhor, o que produz virtude e o que produz louvor. Que sejam essas coisas em lugares de pensamentos negativos, que sejam essas coisas em lugares de pensamentos que muitas vezes escravizam a tua mente, que perturbam a tua alma e te deixam triste, te deixam infeliz, frustrado. Sabe aquele pensamento de anos que te atormenta? Em nome de Jesus eu profetizo. Eu profetizo que hoje você é liberto. Eu profetizo que hoje você é curado. Eu profetizo que hoje você é transformado. Eu profetizo que hoje Satanás vai deixar a tua mente hoje vai ser liberta. A tua mente hoje ela vai ser pura e cheia de pensamentos de Deus. Ao invés de você acordar de manhã com tantos pensamentos negativos que você não vai conseguir, que os teus planos e os teus projetos não vão dar certo, eu quero profetizar que você vai acordar e vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me libertou na cruz do Calvário. Deus te libertou, Deus te tirou da escravidão, Deus te tirou da tormenta. Aleluia, ele diz que ele te tira do lamaçal do pecado e te faz repousar na sua maravilhosa luz. Salmo 23 é tremendo quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não te faltará a paz do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Amém? Versículo 10 diz assim: também estes sejam experimentados, primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensível, que aí exerce o diaconato. São alguns requisitos para que as pessoas venham desempenhar alguns papéis dentro da igreja. Quando eu falo ser testado, igreja, sabe o que eu entendo? Que elas precisam ser ensinadas, para que quando tiver um momento oportuno, elas exerçam fielmente aquilo que aprenderam. Sejam provadas. E quando eu digo sejam provadas, sejam experimentadas. Deem a oportunidade de outras pessoas crescer. Eu digo que uma pessoa, para ela ser um bom líder, ela precisa ensinar que os seus discípulos sejam líderes. Porque o maior líder, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele nos deu essa vocação. Vocação de pregador, vocação de
ensinadores. E eu não estou falando que isso é uma responsabilidade exclusiva do pastor, ou do diácono, ou do presbítero, não. Eu estou falando que essa é a sua responsabilidade. Seja líder, aonde quer que Deus tenha te colocado. É dentro da tua casa, desempenhe uma liderança sadia, uma liderança inspirada pela palavra de Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus, ele trouxe o espírito da liderança do Pai. E ele veio e ele cativou. Ele somente dizia, segue-me. E as pessoas o seguiam, porque viam que nele, verdadeiramente, repousava o Espírito de Deus. Que você não precise nem abrir a sua boca, mas pessoas, eu profetizo, que vão ter pessoas que vão seguir, que vão te imitar, porque vão ver que você tem uma conduta experimentada e sadia na presença de Deus. Amém? Vamos lá para o versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Um conselho aí, né, para os nossos irmãos, para nossas irmãs. Nós precisamos em Cristo Jesus cuidar da nossa casa, igreja, da nossa família. Tem muita gente, infelizmente, que quer construir a sua família em cima da falência da família de outras pessoas. Deus jamais vai te colocar num laço desse, irmãos. Deus jamais, para te abençoar, ele vai precisar destruir algum casamento. Deus jamais, para abençoar a tua casa, ele vai precisar destruir a casa do teu vizinho. Jamais. Porque a palavra de Deus diz que é boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Então que as esposas tenham o seu próprio esposo e que o esposo tenha a sua própria esposa. Se você está esperando da parte de Deus, meu irmão, ore, porque eu tenho certeza, Deus vai colocar alguém com um coração íntegro e sincero, aleluia, para te acompanhar no ministério. Não aceite nada menos do que isso. Deus não tem nada lá no mundo para te entregar. Deus tem, aleluia, a sua paz. Deus tem a sua bondade. Deus tem, aleluia, o melhor dessa terra para você. E eu profetizo para aqueles que ainda não são casados, um esposo abençoado, uma esposa abençoada, uma família abençoada e próspera em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 13 diz assim: porque os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Olha aí uma coisa que a liderança sadia em Cristo Jesus traz para as nossas vidas. Justa preeminência. Eu fui pesquisar essa palavra para, né, abençoar a minha vida e a tua vida. Sabe o que é que diz dessa justa preeminência? Louvado seja o nome do Senhor. É uma excelência, é uma vantagem, é uma distinção. Ou seja, eu não vou fazer só porque eu estou vendo outra pessoa fazer. Eu vou fazer o melhor. Eu vou chegar na casa do Senhor, eu vou chegar na minha casa, na minha empresa que eu trabalho, e eu vou fazer o melhor. Sabe por quê? Deus tem lugares de destaque para nos abençoar. A Bíblia diz que aquele que faz as coisas com excelência, ele não é colocado junto com os demais, mas ele é colocado sob uma posição de destaque. E não é para ele ser melhor do que qualquer outra pessoa, não. É simplesmente porque aqueles, como a palavra de Deus diz, aqueles que fazem isso alcançam essa preeminência, alcançam essa distinção, porque as pessoas vão reconhecer aquilo que fulano faz, ele faz o melhor. Quando ele vai lá para a igreja limpar, ele limpa da melhor maneira possível. Quando ele vai lá cantar, ele canta da melhor maneira que ele pode entregar ao Senhor. Quando ele vai pregar, ele não vai levar uma mensagem própria, mas ele vai se esforçar para trazer a melhor revelação, o melhor entendimento para as pessoas. É quando eu for abençoar a vida do meu próximo, eu também procurar fazer o melhor por ele. Procure ser o melhor, meu irmão. Aonde quer que você esteja, pode ser o que você fizer, da posição mais simples. Aleluia. Daniel, ele foi extremamente honrado na Babilônia. Ele chegou cativo, mas o rei Nabucodonosor foi obrigado a ver que nele havia um espírito de excelência. E Daniel, a cada dia mais, se destacava lá na Babilônia. Se destaque também
que cada um de vocês, eu profetizo, são excelentes naquilo que fazem. E principalmente vão ser mais excelentes ainda na pregação do Evangelho e na obra do Senhor. Amém? Estamos chegando já no finalzinho. Versículo 14. Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, e evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. O apóstolo Paulo, ele trazendo essas orientações para Timóteo, né? Timóteo, olha, seja irrepreensível, seja temperante. Timóteo, ensine que as pessoas têm que ser sóbria, modesta. Ensine que as pessoas têm que ser hospitaleiras, que elas saibam receber as pessoas. Timóteo, ensine que elas têm que ser aptas para ensinar. Ensina que elas não precisam ser dadas ao vinho. Tem tantas outras coisas mais para elas, né, alcançarem nessa terra. Ensina, Timóteo, que elas não precisam ser violentas, que elas não precisam ser contendeiras, porque para Deus abençoar, Ele não precisa prejudicar ninguém. E ensina, Timóteo, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E essa é a mensagem, irmãos, que eu quero deixar para o seu coração nessa noite. Proceda da melhor forma possível. Faça o teu melhor, por mais que o teu dia esteja cansativo, por mais que você tenha tantas e tantas coisas para você fazer no seu dia a dia. Mas faça o melhor para Deus, em nome de Jesus. Enquanto as portas físicas da igreja, a loja lá, né, estão fechadas. Que o Senhor abençoe e te faça prosperar. Faça com que você seja a igreja todos os dias da sua vida. A igreja santa, a igreja lavada e a igreja remida. Que as pessoas possam reconhecer que, estando perto de você, elas estão perto da igreja. Amém? Impacte vidas verdadeiramente. Tem pessoas que desejam mudar porque elas veem diferença na vida de outras pessoas. Elas sentem o poder de Deus. Elas sentem a virtude que sai do Espírito Santo. E isso é tão sério porque quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi para falar com Jesus, ela não tinha forças, ela estava debilitada. E ela só tocou. E aí Jesus fala, olha, eu senti que de mim saiu virtude. Exale virtude, exale poder, exale santificação, exale bondade, exale tudo de melhor que o Espírito Santo de Deus pode fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus, irmã Valéria, Thalita, Laura, pastora Mirelle, irmã Luciane, irmã Neide, são esses que eu estou conseguindo ver aqui, eu ainda estou aprendendo aqui a mexer no aplicativo. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a vida daqueles que vão ver esse vídeo daqui a algum tempo no YouTube, em nome de Jesus, que nós possamos dar as nossas mãos no sentido espiritual, que possamos interceder uns pelos outros. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor visite a vida de cada um dos teus filhos nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor, ensiná-los verdadeiramente, Senhor. Que o Senhor possa nos trazer à memória, todos os dias, Senhor, a Tua palavra. Como o salmista Davi fala, Senhor, guardei a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que a Tua unção, ela despedace todo o jugo. Pai, eu te peço, guarda minha casa, guarda minha esposa, os meus filhos, a família de cada um dos Teus filhos, Senhor. E que nós venhamos estar guardados e livres de todo mal. Como a Tua palavra diz que peste alguma chegará na nossa casa. 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Em nome de Jesus, amém? Um abraço da minha casa, um abraço da diaconisa Daiane, do Mateus, da Ana Beatriz. Amém? Dá um abraço aqui, diaconisa Daiane. Ai, Senhor. Os meninos. Amém? Nós temos um carinho, nós temos um amor
em Cristo Jesus por cada um de vocês. Que Deus vos abençoe e tenham uma excelente noite. Se tiverem alguma dúvida, mandem no grupo da igreja, manda no privado, que à medida do possível a gente vai respondendo a cada um. Que Deus abençoe.